capítulo de número 13, versículo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 1. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Versículo 1 nos diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E você diz amém? Amém. Pode se sentar, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus está nos falando acerca do sermão profético sobre os finais dos tempos. O primeiro dos sinais que assim o Senhor ele fala é sobre a destruição do templo. Naquele tempo, Herodes ele construiu um templo e ele ornou o templo com pedras preciosas. As construções e as medidas do templo eram todas maiores, e a Bíblia diz, os estudos eles comprovam que as pedras elas tinham mais ou menos 11 metros de comprimento por 5,5 de largura. Então Herodes ele queria que fosse um templo que chamasse a atenção, um templo que por onde as pessoas pudessem olhar, pudessem contemplar a beleza daquele templo, pudesse olhar e ver que aquele templo, para Herodes, ele tinha algo significativo para ele. E Jesus, agora já começando a exortar os discípulos e já encaminhando para o Calvário, já exortando os discípulos para que iria acontecer, Jesus agora está com os seus discípulos. E a palavra do Senhor nos diz que agora eles estão nesse templo. Eles entram no templo de Herodes. E os discípulos ficaram maravilhados com as construções. Os discípulos ficaram maravilhados com os ornamentos que o templo carregava. Então, Jesus, e é bem claro porque nos 3 evangelhos vai falar sobre a mesma passagem, tanto no livro de Mateus, capítulo 24, como no evangelho de Marcos, capítulo 13, como também no livro de Lucas, capítulo 21, versículos 5 e 6, também fala sobre a mesma passagem, sobre a destruição do templo, e também dá o segmento dos princípios das dores. Então, nos 3 evangelhos sinóticos, ele vai falar sobre a mesma mensagem, o mesmo sermão profético da destruição do templo, a qual também viria o tempo também de estar acontecendo os sinais para que assim Jesus fosse entregue até o Calvário. Então a palavra de Deus vai nos informar que Jesus, e juntamente com seus discípulos, eles entram dentro do templo. E logo seguinte eles saem agora, mas nós vemos que os discípulos ficaram maravilhados com a construção do templo. Quem já não entrou em algum prédio, ou já viu algum prédio de longe, e viu as suas maravilhas, as construções, as medições
as alturas. Quem já não entrou no elevador e viu aquele elevador que é maravilhoso, que chama a atenção? Quem já não entrou numa casa, a qual aquela casa está ornamentada, está bem cuidada? Ou quem já não entrou, aleluia, até mesmo numa mansão que tem as suas alturas, as suas elevações, e algo dessas coisas já não te chamou a atenção? Você olhou e não reparou a beleza desta casa, reparou a beleza, aleluia, desse elevador, reparou a beleza também, aleluia, desses prédios que foram construídos por homens. E não estamos aqui, aleluia, rebaixando esses homens que constroem prédios, mansões e casas, tudo isso é maravilhoso. Mas aqui para os discípulos chamaram a atenção deles, porque eram maravilhosos para eles, e eles disseram para Jesus: Jesus, que pedras, que construções. Mas Jesus, saindo do templo com os seus discípulos, Jesus olha para eles e disse: vocês estão vendo essas construções? Vocês estão vendo essas grandes pedras? Vocês estão vendo esse templo ornamentado? Vocês estão vendo as maravilhas que esse templo carrega? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor Jesus já exortou os discípulos dizendo: não ficará pedra sobre pedra, porque os finais dos tempos já está chegando. Os finais dos tempos, aleluia, já estava chegando, e não era momento deles comparar a beleza de um templo, já não era momento deles estarem olhando para um templo, aleluia, ornamentado, e eles veem a sua beleza, mas eles se esqueceram que o maravilhoso, aquele que é perfeito em beleza, estava caminhando com eles. Aquele que brilhava mais que o sol, aquele que brilhava mais que a lua, aquele que em Mateus capítulo 17, quando ele chama os seus 3 companheiros mais achegados a ele, Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou na frente deles, e a sua roupa resplandecia. Esse é o verdadeiro, aleluia, e o esplendor de Jesus, a qual ele brilha mais, aleluia, do que um templo ornamentado, a qual ele brilha mais, aleluia, do que um prédio construído, a qual ele brilha mais do que a lua e as estrelas. Eles estavam olhando sobre as edificações, eles estavam olhando, aleluia, sobre aquele prédio construído. E diz a palavra, aleluia, que mais para frente, este templo ele foi destruído. Esse templo de Herodes foi um dos mais impressionantes estruturas naquela época. Mas aquela estrutura, aleluia, ela não permaneceu em pé, porque já era chegado os finais dos tempos. E aquele templo ele foi derribado. E com esta palavra, o Senhor ele vem nos chamar a atenção sobre este fato de estarem olhando o templo, o lugar, mas não repararem que Jesus ele é maior do que o templo. É Deus. E mais que isso, que o Espírito Santo ele quer ministrar ao meu e ao seu coração essa noite, que por mais que Jesus entrou no templo com eles, eles não sabiam que a presença do Espírito Santo de Deus não estava naquele templo. O templo estava ornamentado, o templo estava belo, mas não carregava a presença de Deus. O templo estava ornamentado, e todos aqueles que passavam olhavam para o templo, mas dentro do templo não tinha palavra. E se você talvez ainda não prestou atenção, aleluia, o que eu quero lhes informar por intermédio do Espírito Santo de Deus é
é que eu e você agora somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir novamente: nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E como é isso, pregador? A Bíblia diz, está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 2, que agora, aleluia, o apóstolo Paulo, ele vai informar, aleluia, aos coríntios dizendo: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós, aleluia, e que, aleluia, o Espírito Santo de Deus habita em vocês, e se vocês não cuidarem do templo, o Senhor pode destruir o templo. Mas eu tenho que lhe informar, amada igreja, não olhe para essas 4 paredes, mas olhe para dentro de si, porque você sim é o templo do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho uma palavra para alguém nesta noite, nesses últimos dias. É necessário cuidar do templo. E o templo não é só 4 paredes, evangelista. O templo somos nós, porque nós carregamos, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos que nós somos o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo de número 2, está dizendo que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu preciso te chamar a atenção sobre algo que está, aleluia, acima de nós, a qual, se você pegar o Evangelho, aleluia, e a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é e esse Jesus que é Deus, agora ele se manifesta em carne, aleluia, a qual você conhece a história, que quando, aleluia, o anjo Gabriel visita Maria, e ele diz: Maria, graciada és tu, aleluia, Maria, tu terás um filho, abraçarás um filho, e tu colocarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas eu quero te chamar a atenção no livro de Colossenses, que se cumpre essa profecia, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aquele que é a divindade, aquele que é a plenitude, ele se fez carne, ele habitou num ser humano, e agora esse Jesus que agora nós pregamos e vivemos, é esse Jesus que entra no templo com seus discípulos. Mas os discípulos estão olhando o templo, estão olhando, aleluia, o templo de Herodes, está belo, está bonito, mas Jesus queria chamar a atenção deles, e queria chamar a minha e a sua atenção. Vocês estão olhando para essas construções, vocês estão olhando para essas pedras, mas não ficará pedra sobre pedra, porque não carrega a minha presença, não carrega o meu nome, não carrega a minha vontade. Mas vocês sim, quando eu for para o Pai, vocês carregarão meu nome, farão a minha vontade, e o meu Espírito será derramado sobre vós. Eu tenho uma mensagem para alguém nesta noite, debaixo da misericórdia de Deus. Em templos do Espírito Santo, vocês são cheios do Espírito Santo, vocês carregam a presença de Jesus. Por mais que Jesus agora foi entregue aos malfeitores, ressuscitou ao 3º dia, e agora ele está dizendo e clamando a nós: ei, eu não estou mais presente em vós, mas eu habito dentro de vós, eu habito dentro de vocês. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele somos levados à plenitude. Se em Cristo habita toda a plenitude, nós também somos aperfeiçoados em Cristo. Glória a Deus. E como é isso que nós podemos explicar?
quando nós aceitamos Cristo, aleluia, porque no livro de Colossenses ele continua dizendo: aqueles que foram circuncidados com ele, não por mãos humanas, mas circuncidados no batismo nas águas. Glória a Deus, aleluia. Esses que batizaram sobre as águas, eles foram circuncidados no Espírito e agora o carregam. Agora eles são o templo que leva o meu nome. Meu irmão, eu tenho uma palavra para alguém nesta noite. O teu nome, a tua mãe, o teu pai te deu, o teu nome é único. Podem surgir muitos Paulos, muitos Wellingtons, podem surgir muitas Marias, mas o nome que você carrega dentro de si é Jesus de Nazaré. Você carrega o maior nome, porque a palavra do Senhor diz no livro de Filipenses capítulo 2, que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, para que este nome em que eu e você carregamos suporte todos os reinos dos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse esse nome. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pregador, então o que nós devemos fazer, aleluia, para que nós não sejamos como os discípulos? Guarde o tempo. Em outras traduções, guarde a tua vida, porque os finais dos tempos já estão aí. E nós, como templo do Espírito Santo, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos levando dentro do nosso tempo? Como nós estamos edificando o nosso tempo? Será que o que já foi ministrado aqui na sexta-feira, será que é com as coisas banais que está aí no mundo aí fora? Internet, celular, televisão, todas as coisas. Será que é com isso que você está edificando o teu templo? Ou será que é debaixo de joelho no chão que você está edificando o teu templo? Será que é, aleluia, em jejum que você está edificando o teu templo? Será que é em consagração que você está edificando o teu templo? Será que é, aleluia, nas madrugadas que você está edificando o teu templo? A pergunta é: o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo de Deus? Porque, aleluia, isso, o que o Espírito Santo ministrou e trouxe é verdade. Porque Jesus, ele entrou dentro do templo com os seus discípulos. E isso te lembra alguma coisa? É a mesma coisa, porque aqui Jesus, ele visitou o templo. E quando Jesus foi até a figueira, ele visitou, porque teve fome. A figueira já estava lá, a figueira era para dar fruto. Só que quando chega Jesus, eu estou com fome. Só tem folha, mas não tem fruto. E o templo? Jesus foi com seus discípulos no templo. O templo está ornado, mas não tem a minha presença. E Jesus está clamando nessa noite: o meu nome é mais importante do que os outros. Porque você carrega o meu nome. O templo do Espírito Santo, eles têm que estar totalmente ligados em Cristo. E como nós devemos nos comportar como templos do Espírito Santo? E qual é a exortação que nós temos que ter? Jesus continua no livro de Marcos capítulo 13, versículo de número 5. Jesus passou-lhes a lhe dizer e ensinar: vede que ninguém os engane. Cuidado com o engano. Versículo de número 6: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo: cuidado com o templo, cuidado quem fala que eu sou. Meu Deus. Versículo 7: quando porém ouvides falar em guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que tais coisas aconteçam. Tem coisas que precisam acontecer. Versículo de número 8: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes, e essas coisas serão os princípios das dores. Todas essas coisas já estão acontecendo. Versículo de número
9: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. Tu carrega o nome dele, e só porque você carrega o nome dele você será odiado. Versículo de número 10: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. O evangelho precisa ser pregado, porque tem aqueles que ainda não conhecem o evangelho de Cristo. Versículo de número 11: quando pois vos levantarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos foi concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas é o Espírito Santo que fala por ti. Não se preocupe com o que você vai dizer. Versículo de número 12: um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Haverá mortandade. Sereis odiados de todos por minha causa, pelo meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o final será salvo. Aleluia, Jesus! Esse é o verdadeiro templo. Esse é o verdadeiro templo que Jesus está nos informando nessa noite. Cuide do templo. Eu vou repetir: cuide do templo. Edifica o teu templo. Eu preciso edificar o meu templo. Nós precisamos edificar o nosso templo, porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus que nos foi prometido. E eu preciso te chamar a atenção, aleluia, sobre os cuidados do templo. Um templo precisa ser edificado sobre a rocha de Cristo. Oh, glória a Deus! Um templo, ele precisa todas as vezes estar ornamentado. As mulheres, as esposas que gostam de arrumar a casa, deixar tudo limpo, deixar tudo arrumadinho. Agora imagine você cuidando do templo do Espírito Santo. É a mesma coisa. Cuide, zele. Eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso consagrar a minha vida, eu preciso estar em constante oração, eu preciso estar, aleluia, com o Senhor me chamou para fazer. E quando nós falamos que o Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus que habita em nós, porque corporalmente e a plenitude do Espírito Santo ela habita em nós, e a plenitude do Espírito Santo ela faz parte de nós. Nós somos aperfeiçoados nele, e isso faz com que nós nos se tornamos corpo e membros, e corpos e membros do Espírito. Por isso que nós somos participantes do corpo do Espírito Santo. Você é participante porque você carrega a presença dele. E quando nós carregamos a presença dele, o que nós podemos ter como um exemplo é o próprio Jesus, que quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, quando, aleluia, ele é emergido das águas, quando ele passa no batismo de João, a Bíblia diz que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que agora Jesus ele entra dentro do templo, abre o livro e cai exatamente no livro de Isaías, a qual está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, aos humildes, aos cativos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Agora Jesus, ele é cheio do Espírito Santo, e ele não faz nada sem a autorização do Pai. Um templo, que carrega o nome de Cristo, ele não faz sem nada. Ele não faz nada sem a autorização do construtor.
O evangelista ele não faz nada se o construtor não autorizá-lo a fazer. E o que está acontecendo é que muitos templos por aí que levam e que acham que levam o nome de Cristo estão fazendo por conta própria. O construtor também está dizendo: eu não estou nesse livro. Deus, é dessa maneira. Porque Jesus, sim, ele é o maior exemplo e o modelo, porque ele diz: assim como o Pai me amou, eu também vos amo. Glória a Deus. Porque eu não vim fazer a minha vontade. Olha Jesus dizendo: mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Meu irmão, quando você agora é templo do Espírito Santo, já não é mais as vossas vontades, já não é a minha vontade, mas é a vontade daquele que é o edificador e construtor de todas as coisas. E a vontade dele é que nós, aleluia, sejamos, aleluia, totalmente ligados nele, totalmente, aleluia, ligado a ele, até a consumação dos séculos. É permanência no Evangelho, até que o Senhor venha. Mas eu quero te chamar a atenção para nós já encerrarmos, que nós somos casa de Deus, templos do Espírito Santo de Deus. Mas há outra categoria que eu preciso chamar a atenção e que não pode passar desapercebido. Existem também casa de demônios. Pessoas que dentro de si carregam uma entidade maligna. E isso nós comprovamos na palavra de Deus, a qual no Evangelho de Marcos capítulo 5 existia um homem que carregava uma possessão demoníaca dentro de si. Então aquele homem, aleluia, dentro de si, aquela casa já estava montada, o império das trevas já estava montado sobre este homem, naquela região dos Gadarenos. Só que Jesus, ele foi até esta casa. Jesus foi até esse homem, a qual esse império das trevas estava todo montado sobre esse homem. E Jesus, quando pisou na terra de Gadara, aquela possessão demoníaca foi ao encontro de Jesus. Mas Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, libertou este homem. Esta casa já não é mais possessão demoníaca, mas agora está totalmente liberta para uma morada espiritual do Espírito Santo. Jesus libertou aquele homem daquela possessão. Como também nós vamos ver um homem evangelista, um homem que tinha força, um homem que fez um pacto nazireu, um homem, aleluia, que com a força do seu braço, mas não era somente na força do seu braço, mas também pelo pacto que ele tinha juntamente com seus pais, era um homem cheio do Espírito Santo, que, aleluia, ele arrebentava portões. Esse homem era Sansão, a qual o Espírito Santo se apoderava dele, e ele enfrentava homens, enfrentava guerras. E nós podemos ver um homem cheio do Espírito Santo, possesso do Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver também um outro homem, possesso de legiões de demônios. Espíritos existem, igreja do Senhor. E nós não estamos brincando aqui de falar de Espírito Santo e nem também falar de demônios, mas nós estamos pregando a realidade que existem sim espíritos, aleluia, que se submetem. Mas também nós podemos crer que Jesus, ele pode salvar uma casa, a qual esta casa não leva o nome dele, mas ele pode libertar e salvar e curar, para que esta casa possa receber Jesus de Nazaré. Então nesta noite, por intermédio do Espírito Santo de Deus, guarde o teu tempo, guarde a tua vida, edifica a tua vida. Se você talvez está orando pouco, ore mais. Se talvez você está jejuando pouco, jejue mais. E quando nós falamos também do tempo, nós falamos do corpo. Meu irmão, minha irmã, guarde o teu corpo.
Se santifica. Guarde a tua vida. Tem pessoas que fazem promessas e fazem até mesmo projetos. Uns querem emagrecer, outros querem cuidar da sua saúde. Irmão, guarde a tua saúde, porque é tempo do Espírito Santo de Deus. E se você, aleluia, está clamando por isso, se você necessita disso, convide o construtor para fazer parte da tua vida. Faça uma oração sincera perante Ele e diga para Ele: Senhor, eu preciso guardar o tempo, porque eu carrego o Teu nome. Eu não quero escandalizar o Teu nome, Senhor, mas eu quero levar o Teu nome para aqueles que precisam. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser renovado no Espírito Santo. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite, para nós orarmos diante do Senhor. Que nesses últimos tempos nós possamos guardar as nossas vidas. O nome de Jesus é um nome sobre tudo. O nome de Jesus é o mais importante. Feche os seus olhos comigo nessa noite e vamos orar perante o Senhor. Senhor eterno Deus, Pai amado Jesus, nesse momento, Senhor, nós oramos diante da Sua presença e nós, com um coração sincero, nós viemos aqui, Pai, para, Senhor meu Pai, aleluia, estar pedindo a Ti misericórdia. Misericórdia da nossa vida, misericórdia, aleluia, dos nossos anos, porque nós somos o templo que leva o Teu Espírito Santo, que leva o Teu nome. Pai amado, nesses últimos tempos que nós estamos vivenciando, Pai amado, que não venhamos trocar os valores, mas que nós venhamos, Pai amado, estar cada vez mais cuidando, Pai amado, para que nós não venhamos ser corrompidos com o sistema do mundo, corrompidos com os sistemas que está aí fora, corrompidos com os sistemas de inversão de valores, mas que nós possamos cuidar e zelar do templo sagrado, que é, aleluia, a nossa vida, a qual o Senhor, aleluia, e quer encher as nossas vidas. E que nós somos a casa de Deus, e que por mais que nós viemos aqui nesse templo, nessas quatro paredes, nesse humilde lugar, mas, aleluia, nós somos a verdadeira igreja. Nós somos a verdadeira igreja que leva o nome de Cristo. Nós somos a verdadeira igreja que leva o nome do Senhor. Pai amado, que nós não venhamos ficar iludidos como os discípulos ficaram. Ah, Pai amado, quantos hoje olham aí fora e veem, Pai amado, aquele fulano prega, aquele fulano louva, olha como ele canta, olha como ele louva, olha como ele prega, mas não tem a presença verdadeira dentro de si, mas não tem a palavra verdadeira que pode frutificar. Pai, quantos hoje vivem uma vida de engano, quantos hoje vivem uma vida, Pai amado, de máscara, mas não vive uma vida completamente cheia do Espírito Santo. E nós não queremos ser assim. Nós não queremos ser assim, Pai. Vivendo, Pai amado, de aparência. Vivendo, Pai amado, aleluia, Pai, de uma vida, Pai amado, que não vai edificar o Teu nome. Mas que nós possamos ser transparentes e dizer: Senhor, nós precisamos cada vez mais nos edificar. Nós precisamos cada vez mais, aleluia, louvar e agradecer o nome do Senhor. Pai amado, assim como Josias, aleluia, reedificou o templo, expulsou todo o culto a Baal, expulsou toda a adoração a Baal e restaurou a ordem, restaurou o culto, restaurou o altar. Se for necessário, Pai, restaurar
vamos restaurar a ordem da adoração, do culto. Vamos restaurar, Pai amado, porque nós levamos o teu santo nome. Ah, Pai amado, aleluia. Se há, Pai amado, um coração sincero que deseja adorar ao Senhor, Pai, aleluia, nesta noite, que o Senhor venha visitar esta casa, este templo, este coração. Pai amado, se há uma vida sedenta por Ti, Pai amado, visita agora, visita, Pai amado, no Teu lar. Pai, se há um jovem, um adolescente que quer mais de Ti, Pai, Senhor, se revela aos Teus filhos, para que eles possam experimentar mais de Ti e menos do mundo, porque o mundo jaz do maligno, o mundo está em perdição, mas que nós não podemos perder essa intimidade, que nós não podemos perder este foco que é o Senhor. Portanto, Pai, nesta noite, fica com os Seus filhos, e que nós possamos guardar a Sua palavra nos nossos corações, e cada vez mais que se aproxima a hora, cada vez mais que se aproxima o dia do Senhor, cada vez mais que se aproxima a qual, aleluia, as portas do céu serão abertas, a qual no abrir e fechar de olhos o Senhor virá buscar a Tua igreja. Pai amado, que nós possamos nos guardar. E como, aleluia, ali o Senhor naquela parábola das 10 virgens está carregando as lamparinas acesas e está com o azeite pronto, para que quando o noivo vier, nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.